Boa noite. Boa noite a todos. Vou fazer mais uma live para dar continuidade às minhas reflexões a respeito da nossa condição e existência humana. Já fiz uma recentemente, né? Que foi sobre crises, né? O risco e a oportunidade de ser feliz para sempre. E agora essa que tem por intenção, por objetivo, sem muita pretensão, de orientar, não ensinar. Ensinar eu acho que é muita pretensão minha, né? Eu acho que o nosso mestre interior, cada um carrega em si mesmo. Então a gente apenas procura, de forma responsável e cuidadosa, orientar e não apenas de forma consequente fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Sobre a verdade maior. Essa é a minha intenção, né? Apenas que refletir sem muitas abstrações acadêmicas, falar sobre como eu vejo a situação atual, a nossa crise. Eu escrevi um artigo em 27 de janeiro desse ano, do ano passado, né? Uma semana antes do Carnaval, falando sobre o coronavírus versus o Carnaval. Enviei para várias pessoas alertando que o Carnaval no Brasil ia trazer uma pandemia. Quer dizer, eu já falava em pandemia, não falava em epidemia. Que a epidemia é uma coisa localizada e a pandemia é mais generalizada. Eu acho que eu não tinha dúvida, né, por ser cientista e ser também yogi e médium, eu sentia que essa doença que estava acontecendo desde novembro do ano passado, em Wuhan, ia chegar inevitavelmente ao Brasil, porque o Carnaval era a festa da carne, e é a festa da carne, né? As pessoas são atraídas só para conhecer o Rio de Janeiro, um dos belos pontos turísticos que tem, no Brasil também tem vários, Salvador e tal, São Paulo, mas também por causa da liberação sexual, né? A sensualidade. E isso ia atrair muitos visitantes, e esses visitantes contaminados lá no Oriente iam propagar o vírus do Brasil, como aconteceu e vem acontecendo. Eles não são culpados, né? Ninguém é culpado nesse mundo aqui. Também não somos inocentes. Eu gosto da linha hindu e falo sobre karma e dharma. Karma, uma ação, né? Que tem suas consequências, e o dharma é um dever. Né? Que a gente tem que fazer, né? Porque existem leis universais, leis espirituais, além das leis sociais. Né? Porque as leis sociais são punitivas, as leis naturais, espirituais são evolutivas. Né? Deus não pune ninguém. Nós não devemos ter medo de Deus. Devemos ter medo da nossa ignorância, da nossa escuridão humana, né? Nosso pecado, vamos dizer assim, entre aspas, porque pecado a palavra significa, na sua etimologia, né? É o arqueiro que tenta acertar o alvo e a flecha acerta
bem distante do alvo, então essa distância chamava pecado. Né? Isso foi depois traduzido, levado para o cristianismo, né? E tornou-se uma culpa. Então ninguém é culpado de nada. Né? Nós erramos porque nós não conseguimos acertar o nosso próprio alvo, que somos nós mesmos. Nosso Atman, né? na linguagem hindu. Então, como então acertar o alvo? O alvo existencial. Eu, aqui, no centro do peito, né, que é o amor divino. Esse é grande. É o grande exercício. É expandir essa consciência que não está aqui no cérebro, está aqui no centro do peito, que é o chakra cardíaco. Você vai encontrar isso na literatura. Barbara Ana Brennan, Richard Geber, Yogananda, Vivekananda, o próprio Jesus Cristo, quando ele fala do amor, né? Buda sabia de tudo, dessa questão dos chakras. Só que nós, ocidentais, nos distanciamos desse conhecimento metafísico. Então, chakras são 7 grandes chakras, aqui, embaixo o raiz. E além dos dedos, também tem chakra, na ponta dos dedos, essas digitais são chakras. Eu captei em 88 a energia divina, o amor divino na ponta dos dedos e aumentou o êxtase no centro do peito. Então, a minha intenção hoje é dar uma dica. É claro que eu sempre recomendo, né? Não tenta fazer o caminho interior sem um guru. Guru. Gu são 2 sílabas, né? 2 expressões, que gu significa guru, uma significa remoção e a outra significa ignorância. Entendeu? Guru é o mestre, é o sábio, é o professor que ajuda o discípulo a remover sua própria ignorância, sua maia, ilusão. Né? Porque os 5 sentidos, eles nos ajudam, mas também nos atrai para o mundo objetivo e cria a ilusão de que nós estamos vendo o real, o mundo verdadeiro, quando na verdade é uma parcela muito pequena do que é o real, do que é o todo. Então faz necessidade a meditação, uma série de técnicas que eu não tenho objetivo de fazer isso agora aqui nesse vídeo. Mas ao longo do tempo eu vou dando algumas dicas. Sempre, claro, não façam sozinho, porque é extremamente... entre o santo e o louco há uma fronteira muito tênue. Então, muito cuidado. Né? A Hatha Yoga, ela trabalha a parte física. Ela é importante, é necessária, tá, mas não é suficiente. Tem que trabalhar as yogas existenciais, a Prema, que é a minha linha de Satya Sai Baba, a Vivekananda, né, que é Raja Yoga, e Yogananda, que é a Kriya Yoga. São yogas existenciais que trabalham com a consciência. Então, a ideia aqui é apenas dar um toque, com muita humildade, para aqueles que decidirem, ou decidiram já fazer o caminho de busca, né, e buscar respostas sobre o porquê dessas crises que nós estamos passando ao longo de séculos e séculos, né, e agora atualmente a pandemia. Nada é por acaso. O acaso é a mãe da ignorância. Porque o que está mais perto de mim está infinitamente mais longe de mim. Quem é? Sou eu mesmo. Se botar uma moeda na testa, nós não veremos. Não veremos por quê? Porque está muito perto. Por estar muito perto, infinitamente mais longe. Então, esse é o desafio. O que está mais sutil dentro de nós são nossos pensamentos, sentimentos, nossa consciência. O exame de consciência, a autointrospecção, a autopercepção, é um trabalho, é um exercício, tanto quanto de física, de quântica, quanto de matemática avançada, da biologia, da medicina. Um médico não se forma de um dia para o outro. Assim também, um yogi não se forma do mês para o outro. Um santo não constrói seu caminho de uma hora para outra.
tudo depende do esforço, da disciplina, que tem que ter um caminho ético, precisa, que é o karma, o dharma, né? Então, em 88, eu descobri esse caminho, né? Através de uma súplica ao Criador. E ele, em sua infinita bondade, me despertou. Me despertou e foi a centelha dele, né? Chamada no hinduísmo chama-se Atman. Daí vem a palavra Atman. O átomo, dos gregos, é o Atman. Atman e Atman. Assim como o ethos grego tem uma palavra também, né? Em sânscrito, muito parecida, tem o mesmo significado do ethos grego, né? Que é ungido. Então, vem a dizer a questão da ética, né? Que é diferente de moral. Mas vamos sair disso. A questão básica, principal, para a descoberta do si, do self, por mais incrível que pareça, é um momento de crise. Não existe momento melhor para o ser humano descobrir a si mesmo do que na crise. Porque na crise existem duas vozes na consciência do ser humano. Uma é o ego e a outra é o Atman, o self. Então ali, querendo ocupar o mesmo espaço, o ego geralmente ele é mais agressivo, é mais predominante por causa do sentido e da razão. E só há pouco espaço para o Atman se manifestar. Aí o exercício das yogas existenciais é exatamente yoga, né? Existenciais é exatamente fazer com que floresça o Atman, ou o Self, ou o Espírito Santo, não importa a palavra, a divindade que existe dentro de cada um. Mas isso tem que ter um guru, tem que ter alguém que já tenha passado, e é difícil. Difícil encontrar esse ser, porque é um trabalho que tem um risco. O risco de se perder e parar no hospício, ou oportunidade de revelar a luz divina, tirar as cascas, a sujeira que volta, que está encobrindo o Atman, o céu. Então, eu descobri em 88 que existiam duas forças cósmicas agindo na natureza humana. Uma puxando o ser humano para cima, para a ascensão, para o céu, vamos dizer, na linguagem de Jesus Cristo, ou para a metafísica, porque nós temos em níveis de consciência, é um salto quântico. E tem outra força que nos puxa para baixo, para a Terra, uma puxando para o céu, outra para baixo. Dependendo da nossa história de vida, de vidas passadas, e também da nossa cultura, da nossa família, da nossa criação aqui nesse mundo, do entorno da gente, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê, daquilo que se alimenta aí eu uso a expressão de Sati Sai Baba, não é só aquilo que come, mas aquilo que entra pelo sentido. Uma dessas energias, ou a positiva puxando para a ascensão, ou a negativa puxando para a terra, para o chão, aqui para o mundo, vai prevalecer. E isso dá um conflito muito grande, terrível conflito. O Buda chegou a dizer que, né, é mais fácil vencer uma ou mais batalhas do lado de fora do que vencer a batalha interior. E é verdade. Foi o que eu passei em 88. Durante semanas, a fio, a cada segundo. Por isso, em 88, quantos anos tem? Mais de 30, né? Tese de mestrado, doutorado sobre essa questão. Pouca gente deu importância aos meus trabalhos, ao que eu falei. Um ou outro ali e tal,
Mas eu também não quero propaganda e também não quero luz. A humildade é o caminho, o silêncio é o caminho. Mas chega um momento que a gente não pode guardar para si mesmo, né, essas verdades profundas, porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente à beira da loucura, querendo cometer um suicídio, desesperado, tomando remédio, sei lá mais o que, né? Matando o outro, culpando o governo, culpando isso, culpando aquilo, criando teorias conspiratórias, que o vírus foi criado em laboratório para acabar com a humanidade, uma série de coisas que perturba, e você não sabe o que é a verdade sobre tudo isso. Sempre existiu pandemia. Pandemia já vem séculos e séculos, né? Tem a peste negra, teve a gripe espanhola, que matou de 25 a 50 milhões de pessoas, né? Mas a questão é por quê? Por que a natureza humana, se ela tem dentro de si algo intrinsecamente divino, é tão frágil diante de um vírus? Eu tenho um vídeo aqui que eu gravei quando eu trabalhei como professor universitário na UFCA, lá no Ceará, Crato, Juazeiro do Norte, que eu gravava. E o vídeo foi feito um documentário feito por cientistas, que o título é esse: o inimigo número 1 do ser humano, do homem. Então, os cientistas, nesse documentário, tem guardado aqui em casa, em algum lugar, que eu tenho uma biblioteca guardada aí. Quis até montar lá no Ceará essa biblioteca, na Universidade Regional do Cariri. Então, os cientistas afirmam que o inimigo número 1 do homem é o micro-organismo, porque ele é invisível. Tudo que é invisível se torna ameaçador para o desconhecido. É invisível. O conhecido é visível, mas o que é desconhecido é invisível, porque vai além dos nossos sentidos e da nossa razão. Então, se nós temos a razão e os sentidos e usamos só isso, esses instrumentos, para abordar a realidade, nós vamos ver uma realidade muito pequenininha. O que entra nos nossos olhos, os olhos são cegos, eles são receptores, que fazem a visão física é o cérebro, são os neurônios, né? Mas aqui são receptores. Você pode substituir um dia a ciência substituir, vai botar receptores e a pessoa vai ver, assim como óculos. Então, tem algo mais além do nosso corpo que nos faz perceber que não é apenas os 5 sentidos e nem a razão. Mas por que nós usamos a razão, os sentidos, predominantemente, e não sabemos usar a ciência espiritual da yoga oriental, né? A prema, a kriya, a raga, nos tornamos extremamente dentro de um caminho muito estreito de visão de realidade. Existe um trabalho de percepção, indutivo ou produtivo. O indutivo é aquele que vem de fora para dentro, induzido pelas escolas, pelas universidades, pelo mundo, que nos diz para a gente, né, trabalha na nossa consciência dizendo o que é o mundo, o que é a verdade. E o produtivo é aquele que a pessoa, por si própria, por esforço, técnica e ciência espiritual, e ciência também, no sentido racional, produz a sua própria consciência, independente da cultura, independente de tudo. Então, faz-se necessário descobrir essas duas forças antagônicas que estão dentro do ser humano. Né? Freud chamou de pulsão da vida e pulsão da morte. Essa é a grande questão. Então, o vírus está entrando, porque nosso sistema imunológico está fraco, devido a uma série de coisas que nós vamos fazendo de forma desequilibrada. Né?
Uma vez eu escrevi um artigo que falava sobre a relação entre o chakra cardíaco e a glândula timo. Porque o chakra cardíaco, ele é responsável pelo amor divino. E a glândula timo está ligada, o chakra está ligado à glândula timo. A glândula timo está ligada ao sistema imunológico. Uma vez que nós não aprendemos ou desaprendemos a amar de forma incondicional, essa glândula timo não está funcionando e não está atuando no nosso sistema imunológico 100%. Daí qualquer vírus, bactéria, faz um estrago muito grande na natureza humana. Então a ciência deve buscar além do corpo. Porque depois dessa poderá vir outras pandemias piores do que essa, ameaçando a humanidade. Porque nós estamos ainda vendo meia realidade. Nossa visão está muito estreita, muito pequena. Buda falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, Krishna falou sobre isso, Yogananda falou sobre isso. Agora, recentemente, Sati Sai Baba, o homem dos milagres na Índia, né, dos 14 aos 84, 85 anos, ele fez milagres diariamente, materializava cinza, materializava coisas, objetos, curava com a mão, materializava, construiu hospitais, universidade, ensinou, orientou todo esse caminho. E, no entanto, nós não conseguimos. O Brasil praticamente desconhece quem foi Sati Sai Baba. Foi um avatar, tanto quanto Jesus, Buda. Então Deus, em sua misericórdia, envia de tempo em tempo um avatar para dar o exemplo do caminho de retorno. Porque a intenção nossa é ser semelhante a ele. Semelhante não quer dizer igual. Um triângulo pequeno pode ser semelhante a um triângulo maior, desde que os seus ângulos, né, sejam iguais. Então, semelhança, que nós somos uma centelha de Deus. Nós somos os espíritos encarnados. E precisamos um dia manifestar isso com todo o poder e glória para avançar e superar todos os obstáculos, crises e doenças que estão ao nosso redor. Então, precisa de uma medicina mais espiritualizada. Não negar a medicina atual, mas não ficar presa somente nisso. Aí entra, eu recomendo, Bárbara Brennan, Mão de Luz, que fala dessa medicina, dessa ciência, Richard Geber, medicina vibracional. Vou ficar por aqui, porque já são 23 minutos e as redes sociais começam a falhar quando o tempo é muito longo de vídeo. Então depois eu faço outros vídeos para tentar, de alguma forma, contribuir com uma reflexão mais profunda nesse momento de crise e de pandemia, que vai passar. Eu recebi orientações espirituais que isso vai passar. Não devemos desesperar, achar que não vai ter vacina, nada disso. Vamos ter esperança, ter fé. Claro, não vamos descuidar, né? Nada de aglomeração, distância social, né? Eu entrar na minha casa, eu tiro a roupa, para não deixar, eu entro de cueca, para não deixar o vírus entrar dentro de casa. Lá de fora, a roupa fica lá de fora, a roupa de dentro é uma e lá de fora é outra. Sempre lavando a mão, né? A higiene é importante, usando máscara, óculos, né? Eu tenho óculos próprio para isso, eu saio na rua, não saio da rua sem máscara. Mas eu sei que isso vai passar. Espero que esse vídeo contribua para acalmar os ânimos de muita gente que está aí em desespero, sem resposta para as questões. A medicina tem Deus dentro do cientista. Não tem nenhuma dúvida que eu já vi isso em 2014. Esse manifestando, o Atman. Então ele vai ajudar o ser humano a encontrar a resposta. Até a próxima.